Graça e paz, igreja. Amém. Vida de pastor não é fácil, né? Vocês viram ali. Acabou de chegar de viagem e não tem tempo para descanso, não. Trabalho não falta. Mas isso para a glória e honra do nosso Deus. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa série Somos da Pátria Celestial. Hoje é o segundo episódio. É uma série só em 3 partes. Domingo que vem já termina, considerando o mês de setembro, onde nós celebramos a independência do Brasil. Então nós temos apresentado sermões expositivos com o tema sobre a pátria, mas a nossa pátria não é nesse mundo, a nossa pátria é no reino de Deus. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia, no Evangelho segundo João, capítulo 14, nós faremos a leitura só dos 4 primeiros versos, João 14, versos 1 a 4. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Continuando, disse-lhe Tomé, até o verso 6, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Palavra do Senhor. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai querido, continuamos em Tua presença, Senhor, agradecendo pela oportunidade de podermos nos reunir na sua casa, aqui na igreja, aqui na cidade de Salto, para adorar e engrandecer o teu santo nome, e nesse momento para ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Seja com teu servo, ó Deus, nos capacite para que a sua mensagem chegue aos corações de cada um aqui, que chegue ao meu coração, Senhor, e esteja à nossa frente, ó Deus, falando com cada um de nós. E que o seu Espírito haja, que o seu Espírito transforme corações, aqueles que estão aqui presentes ou os que estão nos assistindo. Que o seu Espírito mude vidas que estão despedaçadas, vidas que estão ansiosas pela palavra do Senhor. E que haja uma verdadeira transformação. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Meus queridos, o sonho da casa própria é um sonho, sim, não, mas para quase 100% dos brasileiros. Era muito comum os nossos pais falarem, olha, a casa de você ninguém tira, então tenha uma casa, prepare aí a sua vida para você ter onde morar. E aí aqueles que já têm a casa, o sonho vai um pouquinho adiante. Agora que eu tenho a casa onde eu vou morar, talvez eu vou investir então numa casa na praia, vou ter um sítio para minha aposentadoria, mas se bem que o sítio não é uma lá grande ideia, porque dá trabalho, e aí o aposentado ele vai ter que ficar cuidando lá da terra e um monte de coisa, né? Mas enfim, são situações que o ser humano ele acaba querendo, ou seja, viver uma vida estável, uma vida de aposentadoria, num lugar muito bom para se morar. Se bem que devido à crise econômica que nós temos vivido aí no nosso país, esse sonho está se tornando um pouquinho distante. Mas vamos supor, tá? Vamos supor então que a gente consiga viver nesse melhor lugar no Brasil. Seria bom demais, não seria? Um lugar paradisíaco como esse aqui, você abre a janela do seu quarto e já dá de frente para um marzão azul. Mas ainda assim, esse lugar teria seus problemas. Haveria corrupção na política, haveria tristeza, haveria diversas situações que não te trariam uma felicidade plena. Mas mesmo se não tivesse nada disso, ainda assim não seria lá um bom lugar para nós morar.
Mesmo que nós vivêssemos nesse lugar, esse lugar não seria perfeito. Por quê? Porque ali haveria o pecado. Ali haveria situações que o pecado nos traz. E aí quando a gente olha para onde a nossa pátria está caminhando, para onde o mundo tem caminhado, essa esperança de ter nesse mundo um lugar tão bom e tranquilo para se morar, fica mais distante ainda. Mas, meus queridos, nós temos uma promessa. Nós temos um sonho que será real. Uma esperança verdadeira. E essa esperança é de viver no melhor lugar, não só do mundo, mas no melhor lugar de todo o universo, onde nós não podemos nem imaginar como será. O reino de Deus. A pátria celestial. O lugar em que o Senhor tem preparado para nós. E o Senhor tem nos mostrado como chegar lá. Através de Jesus. Que Jesus é o caminho para a pátria que nos aguarda. Jesus é o único caminho. O evangelista João, ele destaca essa expressão, essa frase de Jesus que é muito famosa, né? Mas para a gente entender um pouquinho o contexto do evangelho de João, Cristo naquele momento que falava com os seus discípulos, já eram os seus últimos momentos de vida na terra. E Jesus, ele tem ali agora um período em que ele visa servir os seus discípulos de maneira muito humilde, como na passagem do lava-pés. É um momento que Jesus conforta os seus discípulos, é um momento que ele ora por cada um deles. E o evangelho de João é um pouquinho diferente dos demais, Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Porque ele dá ênfase. A ênfase dele é em Jesus como o próprio Deus. Como o Senhor disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Como nós também encontramos ele falando, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Além disso, esse evangelho traz outros episódios que os outros não têm, como as bodas de Caná, o encontro com Nicodemos, a mulher samaritana, a cura do paralítico em Betesda, a cura do cego de nascença e a ceia de despedida com o sinal do lavar os pés. Então, chegamos no capítulo 14 que nós lemos. E esse capítulo é conhecido como discurso de despedida. E vai até ali no capítulo 16. Jesus então está se preparando para deixar esse mundo. Ele está se despedindo dos seus discípulos. E nesse primeiro ponto ele fala, não se turbe o vosso coração. Ou seja, não se angustiem. Não se angustiem. Jesus sabia que a hora dele estava chegando. Ele amava os seus discípulos. E como demonstrado nesses cuidados que ele tinha para cada um deles, no preparo que ele estava fazendo com aqueles homens, preparando-os para o quê? Para o que estava por vir. Para o que estava por vir. E não seriam situações fáceis. Os seus discípulos o reconheciam como seu mestre. Seus discípulos o reconheciam como o Senhor da vida deles. Mas sabe, daquele grupo, nem todos estariam com Cristo até o final. Aqueles que ouviam, deveriam praticar os seus ensinamentos. E aqueles que praticavam os seus ensinamentos, seriam bem-aventurados. Mas aquela fala não era para todos. Jesus tinha conhecimento de quem o trairia. Judas Iscariotes. Sim, aquele que o trairia, aquele sujeito que estava ali ceando entre eles. E quando Cristo fala acerca daquele que se levanta contra o seu calcanhar, está fazendo uma referência direta ao Salmo 41. Até o meu íntimo amigo, em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou-se contra mim o calcanhar. Jesus estava fortalecendo os seus 12. Na verdade, seus 11, né? Estava fortalecendo aqueles homens, pois em determinado momento, eles dariam conta que um deles ali trairia o seu mestre. Que aconteceriam coisas terríveis, mas não seria uma surpresa. Cristo já sabia disso, e aquilo que estava acontecendo era necessário para o plano divino ser concretizado. Já havia um plano criado na eternidade. E esse ponto, meus irmãos, é uma referência muito direta.
Uma das grandes provas de que Jesus é o próprio Deus, o Senhor encarnado na pessoa do seu Filho. E quando nós olhamos para a resposta dele, dizendo, olha, não fiquem angustiados, não tenham seu coração perturbado, é porque todas aquelas coisas que estavam acontecendo, era por vontade do próprio Deus. Tudo aquilo estava acontecendo porque o Senhor Deus já havia decretado. Não era um plano que saiu do controle. O plano perfeito sempre existiu. Tem muitos que dizem que, olha, se Adão não tivesse pecado, Jesus não precisava vir. Essa explicação, esse tipo de ensinamento, a gente tem que tomar um certo cuidado, meus irmãos. Porque é o seguinte, se falasse que Cristo seria um segundo plano, isso já acabaria com o atributo de Deus da onisciência, ou seja, o seu sábio e santo conselho de conhecer todas as coisas, as passadas, presentes e futuras. A queda do homem não foi uma surpresa para Deus. Deus permitiu a entrada do pecado no mundo. Segundo, que excluiria sua soberania. Ou seja, as coisas não estavam fora do controle de Deus. Jesus não era um plano B. Jesus foi sempre o plano verdadeiro, o único plano. Embora Adão tivesse pecado, isso aconteceu porque ele tinha um livre-arbítrio. E aqueles que estiveram na escola dominical hoje pela manhã aprenderam um pouco mais disso. Ele poderia não pecar, mas também poderia pecar. O teste que Deus deu para Adão foi um teste verdadeiro. A responsabilidade de ter quebrado aquele teste foi do próprio Adão, não foi de Deus. O homem desobedeceu a ordem de Deus, o homem se corrompeu, o homem caiu. E Adão, uma vez que ele é representante da humanidade, o coroa da criação de Deus, toda a humanidade caiu por conta do seu pecado. A responsabilidade da queda é nossa, é do ser humano, porque todos pecaram. Todos pecaram, não há um justo sequer. O único justo é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o único que não pecou. E aquele é aquele que viria para dar cumprimento a um pacto realizado lá na eternidade. Um pacto onde Deus olhou para toda a humanidade, toda aquela humanidade estava caída em razão do pecado de Adão, mas Deus elegeu os seus filhos para serem salvos por meio de Jesus, salvos por meio da obra de Cristo. A traição de Judas, os sofrimentos de Cristo, a sua humilhação, a sua morte na cruz, tudo já fazia parte desse plano, tudo já estava pré-determinado, isso desde o início da história. Desde o início da história, tudo já estava determinado por Deus. O texto de Gênesis 3,15 deixa muito claro: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O diabo não tinha nenhum domínio sobre Jesus. O sangue de Cristo não foi para pagar o preço ao diabo, como alguns também ensinam de maneira muito errada. O sangue de Cristo foi para pagar o preço ao próprio Deus Pai, o preço da liberdade, o preço que liberta a gente dos nossos pecados. Mas esse preço não foi simples de pagar, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo se humilhou se fazendo como ser humano. O Senhor Jesus Cristo se humilhou no caminho do Gólgota. O Senhor Jesus Cristo se humilhou naquela cruz, sofreu as piores das dores que nenhum de nós poderíamos suportar, e sobre ele a ira de Deus. Foi uma obra que só poderia ser cumprida por Cristo. Jesus estava dizendo ali: não se angustiem. Esse discurso de despedida deixa muito clara a necessidade de nós nos acalmarmos. É isso que ele estava falando para os seus discípulos. A morte era iminente, não havia como escapar. A morte dos seus discípulos também viria muito em breve. Afinal de contas, os discípulos de Jesus sofreram perseguição, sim. Muitos dizem que a religião cristã, ela passa a existir porque é uma religião dominadora. Não é.
Os cristãos são perseguidos desde o início da era cristã. Os judeus perseguiam os cristãos, os romanos perseguiam os cristãos, os pagãos perseguiam os cristãos, todo tipo de povo perseguia cristão. E Jesus estava dizendo para eles, para os seus discípulos: olha, então não tenham medo, mesmo na iminência da morte, grandes provações e perseguições viriam, não fiquem angustiados, isso é para cumprimento da profecia, não se preocupem. Mesmo que tudo pareça desesperador, mesmo que vocês sejam expulsos da sinagoga, mesmo que os seus amigos te denunciem, mesmo que vocês percam a própria vida, tudo estava sob o controle soberano do nosso Deus. Tudo estaria acontecendo para um propósito maior, e esse propósito é o plano de Deus para a nossa salvação, é o plano de Deus para a nossa redenção, o qual está preparando o lugar no seu reino celestial, a pátria tão esperada, e Jesus não os abandonaria. Jesus prometeu um Consolador, o Espírito Santo, e ele veio. Ele desceu em Pentecostes, e o Espírito Santo passa a habitar na vida de todo crente, aquele que se converte, aquele que derrama a sua vida para Cristo Jesus, o Espírito passa a habitar o cristão verdadeiro. Meus queridos, ser cristão nesse mundo tenebroso é arriscar. Muitas vezes nós nos arriscamos por coisas tão fúteis, muitas vezes nós nos arriscamos para encontrar conforto na nossa vida, para ter uma boa aposentadoria, um bom lugar para morar quando nós estivermos mais velhos. E ninguém gosta de passar perrengue, a gente gosta de conforto. Só que até mesmo esse conforto é temporário, uma hora vai acabar. Podem acontecer situações da vida de você que vão te desestabilizar, ou pode ser que você passe uma vida inteira confortável, mas vai chegar o final da sua vida, e aí? Como que será depois daqui? Muitas vezes nós não arriscamos pela obra em amor a Cristo. Muitas vezes o nosso pecado faz com que nós fiquemos presos no conforto do mundo, aquilo que o mundo tem nos oferecido. Mas Jesus fala para os seus discípulos, confortando eles, na maneira que, olha, a vida de vocês não vai ser tranquila. Jesus já havia dito: tome a sua cruz e me siga. Nós cantamos hoje: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, entre na batalha com vibrante ardor, dá-se ao teu serviço, saiba a cruz tomar, e teu santo nome hoje e sempre honrar. Você tem tomado a cruz de Cristo na sua vida? Você tem honrado o nome do Senhor? Você tem se arriscado por esse Deus maravilhoso? Mesmo que isso te leve à morte, para nós será um prêmio, porque o Senhor Deus tem nos prometido: a casa de Deus tem muitas moradas, e essas muitas moradas não é para todo mundo, não há um universalismo. O Senhor Jesus morreu para os seus, a morte de Cristo foi eficaz para os seus. A morada celestial é para aqueles que foram salvos pela cruz de Cristo, e é um lugar que vai nos trazer alívio, vai nos trazer conforto, vai nos trazer paz, sem qualquer influência do pecado, o qual nos influencia no mundo de hoje. E esse lugar já está preparado. E uma vez que, enquanto estivermos aqui, nós estamos à contramão do mundo, o mundo vai se levantar contra nós. Muitas tentações virão para tentar nos afastar dos caminhos do Senhor. Podemos passar por aflições, por perseguições e até mesmo a morte, mas assim como aquilo que é confortável passa, aquilo que também é angustiante vai passar. Jesus estava fortalecendo a fé dos seus discípulos, e Ele nessa noite nos fortalece. Jesus fortalece a nossa fé, para seguirmos a nossa caminhada até a pátria celestial, um lugar que já está preparado. Esse lugar é real, esse lugar é verdadeiro.
E nesse segundo ponto, meus irmãos, nos versos 3 e 4, eu quero destacar com vocês 6 verbos desses versículos: ir, preparar, voltar, receber, ser, conhecer. O ir, quando eu for. Jesus estava ensinando aos seus discípulos que em breve ele não estaria ali. Ele iria voltar para o seu reino celestial. E esse tempo verbal, ele significa o quê? Que as coisas já estavam acontecendo. O nosso Senhor já estava voltando para o céu. E isso fica mais claro ainda quando nós lemos a primeira parte de João 16:5, que diz: mas agora vou para junto daquele que me enviou. Com essas falas, meus irmãos, Jesus, ele mostra que ele é eterno, que ele é o verdadeiro Deus, ele sempre existiu, ele não foi uma criação de Deus, ele não é um semideus, ele é o grande eu sou, ele existiu antes mesmo de todas as coisas. E Jesus mostra que antes de estar entre nós, já existia essa pátria celestial, Jesus vivia nesse reino. Mas ele se esvaziou da sua glória, ele se humilhou se fazendo como um de nós, ele suportou tudo em amor ao Pai, para cumprimento da vontade do seu Pai, para a salvação do seu povo. Jesus deixou a alegria de viver na pátria celestial para viver em sofrimento nesse mundo. Mas Jesus, depois de sua morte, ele ressuscitou, então ele volta para a sua pátria, de onde ele foi enviado, e ele volta para preparar esse lugar para nós. Jesus não está simplesmente indo e nunca mais voltando. Ele volta, ele voltará, mas naquele momento ele iria com o propósito de aprontar aquele lugar para o seu povo. E da mesma forma que o tempo verbal, na expressão quando eu for, traz esse sentido de algo que já teve início em algum tempo do espaço, em algum momento não definido, essa expressão e vou preparar-vos um lugar, também traz esse sentido, que Jesus já está preparando esse lugar, Jesus já está preparando um lugar para o seu povo, e ele voltará para nos receber. O verbo voltar significa se mover de uma direção ou viajar para uma outra direção, é alguém que está fora, mas ele vai voltar, e esse eu voltarei indica uma ação no futuro. Uma promessa que ainda será cumprida. E voltar para quê? Para vos receber. É tomar, esse vos receber é tomar, é levar alguém de onde está para ele. Tem um fim específico. E esse fim é respondido no ser. Para onde? Para onde eu estou. E estejais vós também. Jesus está dizendo, olha o lugar onde eu estou. Estou prometendo que irei vir receber e vocês estarão lá. Estaremos na sua pátria celestial. E aí ele finaliza com esse sexto verbo. E vós sabeis o caminho para onde vou. O nosso Senhor estava dizendo para os seus discípulos, tudo aquilo que eu ensinei traz informações suficientes para que vocês entendessem para onde eu estou indo. E aí com essa construção desses verbos nós podemos chegar à seguinte conclusão. Jesus poderia dizer, estou indo para o céu, lá vou preparar um lugar para vocês e vou voltar até vocês. E os levarei para onde eu estou e vocês sabem de onde eu estou falando. Jesus estava falando da pátria celestial, um lugar que ele está preparando para cada um de nós. Eu não sei se vocês já tiveram experiência de mexer com construção civil. É um sonho, mas também é um verdadeiro pesadelo. A experiência de construir uma casa começa pelo terreno. Quando a gente compra lá o nosso terreno, a gente vai, passa um dia lá. Na mesma semana, acho que a gente deve passar umas 3, 4 vezes para saber se o terreno ainda está lá. E aí a gente fica sonhando com aquela coisa, fica sonhando como que vai ser, fica imaginando onde vai ser o cômodo, onde vai ser o lugar para a gente ficar ali com a família. Mas esse processo chega uma hora que se torna um apuro. Aí começa a primeira etapa. A primeira etapa da construção é a fundação. É uma etapa que a gente gasta,
e a gente não vê nada acontecendo. Aí o coração vai batendo acelerado. Eita, aquele dinheiro que eu achei que ia gastar para a obra inteira está ficando tudo aqui na fundação. Aí vai dando aquela angústia, aquela aflição. Mas aí a gente vê a parede subindo. Aí vem um alívio. Vem um alívio até o dia que você vai visitar a sua obra, e aí onde era para ter uma porta, já tem uma parede ali com umas 5, 6 fiadas de bloco. Aí você fala com o pedreiro, cadê a porta? Ele olha, coça a cabeça e fala, oxe, mas aqui é uma janela. Não, é uma porta. Não, é uma janela. E ele tema com você que é uma janela. E aí ele olha o projeto, é uma porta. Aí tem que derrubar a parede. Aquela promessa de construção de 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, já foi. Aí vira 7, 8, até um ano. Aí a casa um dia fica pronta. Isso é, se o pedreiro não abandonar a obra. Só que, gente, quando a casa está pronta, depois de passar o pessoal lá da limpeza, a casa cheirosinha, cheirando pintura nova, a gente esquece tudo aquilo que a gente passou durante a fase da construção. Vem uma alegria imensa. Até que um dia, o cano entope, porque tinha resto de cimento dentro daquele cano. A alegria passou. Diferente do pedreiro, meus irmãos, que ele enrola, que ele deixa resto de sujeira, pode ainda te dar um monte de problema aí durante 5 anos. Jesus tem nos prometido um lugar que não vai ter problema nenhum, um lugar perfeito. Jesus tem nos prometido que está preparando a pátria no céu, um lugar em que nós vamos viver tranquilos, um lugar que nós sabemos que é um lugar perfeito, sem qualquer defeito, e acima de tudo, com a glória de Deus ali, livre da corrupção do pecado. O Senhor Jesus tem nos prometido isso, e Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele não é como nós que mentimos, Ele é o próprio Senhor, 100% homem, 100% Deus. A nossa nova morada já está pronta. A nossa nova morada já está pronta. E como eu chego lá? Jesus responde, Ele é o único caminho. Tomé tinha essas dúvidas ainda. Certamente tudo aquilo que os discípulos tinham ouvido ainda pairavam algumas dúvidas ali. Jesus já estava falando para eles, olha, eu vou ressuscitar. Mas quando a gente olha após a crucificação, eles ficam tristes, ficam cabisbaixos, não sabem o que fazer. Jesus diz a eles, a minha morte é necessária, eu vou ressuscitar ao 3º dia. E aí vem Tomé, aquele que só creu na ressurreição, depois que viu o mestre e tocou em suas marcas, faz essa pergunta para ele, como que eu faço? Não sabemos para onde vai, como vou saber o caminho? Então Jesus, com muita autoridade, o que ele diz? Vamos todos falar juntos aqui? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. A expressão de Jesus, eu sou, traz para ele essa autoridade divina, dizendo que ele é o próprio Deus. Essa expressão é a mesma expressão usada no Antigo Testamento para se referir a Yahvé. Eu sou o Senhor teu Deus, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Jesus fazia essa afirmação, e não foi a primeira vez. Jesus fez essa afirmação conforme relatado no capítulo 8, verso 58. Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é o próprio Deus. E ele reforça aqui para os seus discípulos, e nós temos que reforçar isso em nosso coração, que ele é o caminho. Não há outro caminho para a salvação, é Ele próprio, não é um líder espiritual, não é eu cumprir rituais religiosos, não é eu fazer ofertas próprias para eu me salvar, para eu fazer caridade, não é nada disso. Jesus diz que Ele é a verdade, e isso remete-se a atributos de Deus, que é o Deus verdadeiro, o Deus da verdade absoluta, o Deus da verdade pura. Ele não é homem para mentir.
A única verdade para a salvação é Ele. Ele é a vida. Ele é aquele que produz vida. Cristo estava presente na criação com a Trindade, quando soprou o fôlego de vida nas narinas do primeiro homem. Cristo é aquele que dá e tira a vida. Cristo é aquele que nos dá a vida eterna. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Não precisa mais do homem para interceder por nós, como no Antigo Testamento. Não precisa do homem para sacrificar um animal, como era feito no Antigo Testamento. Antes, o sumo sacerdote acessava o Santo dos Santos uma vez ao ano. Havia aquele preparo de purificação, e aí ele adentrava na presença de Deus. O véu foi rasgado, e isso não precisa mais. Cristo Jesus é o nosso acesso ao nosso Deus, o verdadeiro e único sumo sacerdote, aquele que intercede por nós. A morte de Jesus nos deu acesso direto ao Pai. Agora, através dele, nós temos acesso a Deus. E quando nós oramos em nome de Jesus, não é uma mera menção do seu nome. Orar em nome de Jesus significa que nós não temos a capacidade por nós mesmos de chegar a Deus. Nós dependemos de um intercessor, nós dependemos de Cristo, do nome dele, para nos representar diante de Deus. E nós dependemos da sua misericórdia, para que as nossas orações sejam aceitas pelo Pai. Cristo, como através do seu ofício sacerdotal, ele é o próprio sacrifício, o verdadeiro e perfeito sacrifício. A partir de então não tem aquela necessidade de eu derramar o sangue de um animalzinho. Cristo é o sacrifício perfeito. Aquele animalzinho não perdoava pecado. Aquele sangue derramado não perdoava pecado. O que se fazia ali pelo sacerdote apontava para Jesus. Aquele povo do Antigo Testamento foi salvo por Cristo. Eles tinham a fé no Messias que viria. Então aquilo simbolizava, aquilo remetia ao sacrifício de Cristo. Por isso que hoje não é mais necessário. Cristo já se sacrificou por nós. Cristo é a verdade que nos leva a Deus. E isso aponta uma mentira que diz que todas as religiões levam a Deus. Não, isso é mentira. Todas as religiões não levam a Deus. O único que leva a Deus é Cristo. Ele é o verdadeiro caminho. Faz cair por terra essa mentira. Ele é aquele que nos leva a Deus. Ir a Deus não é pelo meu esforço. Não adianta você ser bonzinho, porque o padrão de bondade é Deus. Cristo diz que bom é o Pai. O nosso padrão de bondade é Deus. Não adianta eu tentar ser perfeito. O nosso padrão, o nosso modelo de perfeição é Deus. Por isso que Cristo, Ele é perfeito. E por isso que através dEle nós somos aperfeiçoados. Mas a obra é de Jesus. Não adianta eu confiar num homem para minha salvação. É somente Cristo. Aí alguns vão falar, mas Deus podia simplesmente esquecer do pecado. Já que Deus é bom, Deus é amor, mas Deus é justo. Se Deus simplesmente esquecesse dos pecados, se Deus perdoasse dos pecados sem nenhum tipo de pagamento, Deus iria contra o seu próprio atributo. Deus iria contra Ele próprio. E isso não seria justiça. Deus é um Deus misericordioso, mas é um Deus justo. E Ele precisa punir o pecado. O pecado vem acompanhado de punição. Mas nós, seres humanos, não podemos pagar o preço dessa punição. Então é necessário alguém para pagar em nosso lugar. E foi o Senhor Jesus Cristo que fez isso por cada um de nós. O Senhor Jesus Cristo sofreu por você e por mim. Mesmo que nós não mereçamos, o Senhor Jesus Cristo se entregou naquela cruz pelos nossos pecados. Cristo é o único capaz de nos salvar e de garantir a nossa entrada na casa do Pai. Partindo para a conclusão, meus irmãos, sabe aquele sonho de você morar no melhor lugar deste mundo? Talvez esse sonho não vai ser uma realidade, sinto muito em dizer.
Mas isso não é uma má notícia. A má notícia, sabe qual que seria? É de você não morar no melhor lugar de todos. Esse lugar que nem a nossa imaginação consegue alcançar. Um lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que o Senhor tem preparado para nós. É verdade que Deus tem preparado 2 lugares. Um lugar de tormento, um lugar de angústia eterna, um lugar onde ímpios, aqueles que se rebelaram contra Deus, viverão em sofrimento eterno, junto com o diabo e seus anjos. Mas o melhor lugar de todos também está sendo preparado, também é uma realidade. Um lugar sem influência do pecado. Esse lugar vai ser muito melhor do que o Jardim do Éden. A glória de Deus estará presente para todos os seus cidadãos. A pátria celestial é o lugar onde nós desfrutaremos de todos os prazeres e bênçãos que Deus tem prometido para cada um de nós. Nós viveremos lado a lado com o Criador por toda a eternidade. O reino de Deus, meus irmãos, chegará em breve. E as coisas que têm acontecido têm deixado isso muito claro. As perseguições estão se tornando cada dia piores. O ser humano, o amor está se esfriando a cada dia que passa. Mas o Senhor Jesus Cristo nos promete que Ele voltará. Voltará como um rei majestoso, seguido do seu cortejo. Virá para buscar aqueles que Ele salvou e o levará para o reino. E nesse reino, a pátria celestial, haverá muitas moradas preparadas para os seus filhos. Mas reforçando aqui, o único caminho é por meio de Cristo. Meus amados, minhas amadas, vocês têm uma escolha essa noite. São dois caminhos apenas. A escolha de viver em sofrimento eterno, ou a escolha de viver eternamente recebendo todos os benefícios na pátria preparada por Deus. Não deixe para escolher isso depois. Nós não sabemos quando chegará o nosso momento. Essa semana tivemos um episódio de um rapaz numa universidade, cheio de saúde, simplesmente tomou um tiro. E a sua vida foi esvaziada. Como que será o momento em que você fechar os seus olhos? Nós fecharemos os nossos olhos nesse mundo e abriremos os nossos olhos em outro lugar. Quando você abrir os seus olhos, você quer estar no lugar de tormento eterno? Ou você quer estar no céu, abrindo os seus olhos e olhando para Jesus? Eu quero estar olhando para Jesus. O Senhor está aqui para nos salvar. O Senhor se faz presente entre nós. E Ele quer de cada um de nós arrependimento e confissão dos nossos pecados. Ele quer de cada um de nós derramamento de lágrimas, derramamento das nossas vidas por Ele, que a parte mais difícil Ele já fez. As barreiras que estavam diante de nós já foram derrubadas sem nós. O Senhor Jesus Cristo nos salvou. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, por toda a eternidade. Amém. Aqueles que compreendem a obra de Cristo, coloque-se em pé, vamos adorar a Deus com esse cântico, Me Derramar. Se você ainda não entregou sua vida para Deus, verdadeiramente, nesse momento você tem a oportunidade. Declare com todas as suas forças que o Senhor é o Senhor da sua vida. Entrega a sua vida para Ele. Eis-me aqui, Senhor.